Tudo bem. Ah, meu Deus, quando os fatos insistem em desmentir os conspiracionistas. Pois não é que a empresa portuguesa Hi-Fly se tornou a primeira companhia aérea a pousar na Antártida e qualquer planilson pode comprar passagem turística e ir lá ver de pertinho a borda. Aquela que ninguém pode chegar perto, sabe qual que é? Aquela que é protegida pela ONU, então. No dia 2 de novembro último, o voo pilotado pelo comandante Carlos Mirpuri e sua tripulação voaram da cidade do Cabo, que é lá na África do Sul, né? Com um Airbus A340, foi o 9 Hotel Sierra Oscar Lima, e pousaram em um platô de gelo, onde? Na Antártida, carregando um grupo de turistas e muita carga. A jornada foi de 2.500 milhas náuticas, daí uns 4.600 quilômetros, dando umas 5 horas de voo para cada lado. Foi um feito inédito. Nunca um A340 pousou em uma pista de gelo azul. E que gelo, hein? O avião estava pesando umas 190 toneladas na hora do pouso, porque carregava o combustível para voltar. Mas também esse gelo, ele tem assim uma espessura, pelo menos, de 1,4 km de profundidade de gelo sólido, sem ar. Então, ele aguenta o peso. E por que escolheram um A340? Bem, para começar, ele tem 4 motores, que é bom para você ir para essa região remota sem nenhum apoio de nada, além de um excelente nível de confiabilidade para um clima tão, como direi, extremo como é lá na Antártica, né? O trânsito lá, trânsito é assim, o tempo que o avião chega, aí ele fica no chão e depois já vai embora de novo, então esse é o trânsito. Foi de 3 horas, o que é excelente para descarregar um avião lá no meio do gelo e planejar a volta, claro, sem reabastecer, né? Porque já falei que ele foi com combustível de sobra para fazer a volta. Eles decolaram de Joanesburgo com 77 toneladas de combustível. Uma coisa interessante foi o seguinte, tem um monte de equipamento que é necessário para você fazer o mínimo em um avião desse tamanho quando ele pousa em qualquer lugar. Por exemplo, vai colocar óleo nos motores. E para colocar óleo nos motores você precisa do quê? De uma escada bem alta para chegar lá no motor. Só que esse era o primeiro voo desse avião lá para a Antártida. Não tinha nada lá. Então, como vai fazer? Bem, eles levaram tudo que eles precisavam para dar suporte para esse voo nos porões do próprio avião. Aí, da próxima vez que eles fossem voar para lá, já estava tudo lá. O plano de voo foi praticamente direto, decolou de Cape Town, né, que é a cidade do Cabo, e linha reta lá para a Antártida. E quando eles entraram no oceano, a comunicação por rádio começa a ficar difícil, porque é rádio HF. Então eles usaram o sistema CPDLC, que é um protocolo de comunicação por texto. Então, o controle de tráfego aéreo passa o texto para o avião recebe e toma as ações e manda a resposta para o controle de tráfego aéreo. Bem legal. Aliás, vai acabar essas comunicações por rádio HF aí em cima dos oceanos, só vai usar protocolo de SMS no avião. O sinal de CPDLC só foi perdido quando eles estavam a 500 quilômetros de chegar na Antártida. Mas quando eles faltavam só 350 quilômetros para chegar, eles já podiam falar por rádio com essa base que se chama WFR, lá onde tem a pista de gelo. E tem um detalhe interessante também nessas viagens polares. Na aviação, a gente usa o norte magnético para quase tudo. Mas quando a sua latitude passa de 70 graus, ou seja... deixa eu pegar aqui o meu mapa. Ele tá ligado, né? Não vai dar para... Então, quando eu falo assim, latitude 70 graus, vocês imaginam que é 0 no Equador, e aí vai subindo aqui aos graus. Depois você passa dessa posição, a bússola já começa a não funcionar direito, magnetismo, porque você está muito perto da fonte de magnetismo. Então não funciona direito. E aí como é que faz? O piloto pega uma chavinha lá no painel e muda para o norte verdadeiro ao invés do norte magnético. Em toda a navegação polar é feito isso. Bem interessante. E você vê como os engenheiros da aviação pensam em tudo, né? Tinha uma outra coisa. Como é que eles vão saber o tempo que está lá no destino? Porque se tiver um tempo ruim, como é que eles vão pousar em um aeroporto? Aeroporto não, né? Uma pista no meio do gelo que não tem nada. Então eles recebem essa informação por ACARS, que é um outro protocolo de comunicação, que vem lá de Lisboa. Peraí. Ficou estranho, né? Como é que a informação vem de Lisboa dizendo como é que está o tempo lá no gelo? É porque lá no gelo tem um carinha lá, nessa base, lá na Antártida, e ele tem um telefone via satélite, um Iridium, e aí ele fala com Lisboa pelo telefone,
E aí Lisboa manda a informação via satélite para o avião e o avião sabe que tempo que está lá. Sensacional essa época que a gente vive, fala sério. Uma das maiores dificuldades dos pilotos foi em relação aos reflexos causados pelo gelo em relação ao sol. Por isso que eles precisaram usar uns óculos apropriados para conseguir ver os instrumentos e olhar para fora ao mesmo tempo. Porque é tudo muito branco e muito claro, e aí quando você olha para o instrumento você não ia enxergar nada. E o copiloto ajudou muito nessa hora, principalmente na hora da aproximação final, dando os call-outs de altitude o tempo todo para o comandante que ia fazer o pouso. O Carlos Mirpuri, ele disse que o mais difícil foi enxergar a pista de longe, e obviamente não tem qualquer tipo de auxílio para isso lá. Ele disse que conseguiu enxergar a 20 milhas de distância, que é bastante até, então estava bem recortadinho. E quando chegou em 10 milhas, que ainda é muito longe, ele já estava com flap, com trem de pouso, tudo certinho para fazer a aproximação mais estabilizada possível. Afinal de contas, era a primeira vez que um avião desse tamanho ia pousar no gelo. Mais um detalhezinho. O pouso, manteiga. Hi-Fly e o seu time escreveram um capítulo da história que os Planilsons agora podem utilizar para fazer os seus experimentos lá na borda da Terra. Bem legal, né?